Meus amados, abra sua Bíblia no livro, na Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Nós temos pregado uma série de mensagens que é só na ceia, porque entendemos que devemos falar do corpo, na ceia, devemos falar de comunhão, de relacionamento, a mutualidade cristã, o segredo de ser igreja de Jesus. Nós vamos ver o 8º segredo de ser igreja de Jesus, que é não nos queixarmos uns dos outros. Tiago 5, 9. Vamos mesmo assentado fazer essa leitura juntos, vamos lá, numa só voz? Irmãos, amém? Vamos lá? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Vamos ler de novo, porque é assim que a gente decora a Bíblia, vamos lá? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Nós já oramos, e nós vamos ouvir um vídeo. Esse vídeo é de um grupo da Assembleia de Deus lá de Goiânia, né? Eu peguei esse vídeo para que a gente pudesse pensar um pouquinho no que eles vão cantar aí, que tem a ver com a mensagem. Ele não ora, quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão, é um inútil, vive só na murmuração. Ele não ora, quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão, é um inútil, vive só na murmuração. Ele sempre está na igreja só pra observar, se fala o tempo todo e não ouve Deus falar. Ele não ora, quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão, é um inútil, vive só na murmuração. Não julgue pra não ser julgado também. Tire a trave do seu olho e deixe o seu irmão. Ele não ora, e quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão, é um inútil, vive só na murmuração. Se você conhece uma pessoa assim, diga para ela se consertar. O murmurador no céu não vai entrar. Ele não ora, e quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão. A mão de Deus é estendida se você orar. Pra ser um santo vai ter sempre que se consagrar. É campeão, É se vigiar e não murmurar. Vamos orar, se consagrar e vigiar. Meus irmãos, verdade que nós precisamos ser crentes, né? Irmãos, esse versículo de Tiago, ele está inserido no contexto em que Deus, pelo Espírito Santo, usa Tiago, exorta através de Tiago, a nós sermos pacientes até a volta de Jesus.
E até Jesus voltar, tem uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo, que não vai ser fácil esperar essa vinda. Você sabe disso? Nós sabemos que nós vivemos um dia difícil, não é? Principalmente para cumprir tudo aquilo que Deus tem exigido de nós, como igreja, como servos do Senhor. Um pouquinho do contexto, o versículo 8, nos ensina a fortalecermos o nosso coração. Como é que está seu coração? Que ele vai dizer: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha o contexto que o versículo 9 está inserido, Obrigado, meu irmão. A vinda do Senhor está próxima, e eles, a qual Tiago falava, a nós também, podemos afirmar que Jesus vai voltar. Você pode afirmar isso? Nós acabamos de cantar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa foi a afirmação dos apóstolos, dos discípulos da primeira igreja do primeiro século. Essa é a nossa afirmação hoje: Jesus vai voltar. Nós não sabemos quando, mas Ele vai voltar. Enquanto esperamos, nós podemos ser tomados pela dúvida, pela distração e pela murmuração. Como que tem crente que murmura? Como que tem crente que se queixa? Como tem pastor que murmura? Como tem pastor que se queixa? Tiago, então, ele aconselha a igreja a se manter firme no conhecimento de que esse tempo está perto. Esse tempo vai chegar. O Senhor vai cumprir essa promessa que fez aos seus discípulos, à sua igreja. Mas enquanto o Senhor não volta, o que nos dá a entender, o que Tiago quer nos transmitir, é que nós ainda estamos na terra. Não estamos no céu ainda não, meu irmão, minha irmã. É apenas um ensaio. Nós já começamos a viver o céu aqui. Já começamos a gozar a salvação aqui. Mas Jesus ainda vai voltar. E é justamente por esse motivo que Tiago vai exortar aqui a igreja, porque isso tem a ver com congregação, com família, com comunhão, com relacionamento. Então Tiago está querendo dizer que enquanto Jesus não volta, nós temos que ter um comportamento cristão. E ele vai dizer então no versículo 9: irmão, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Então Tiago exorta aqui contra a impaciência, por saber da opressão e da dificuldade, que o contexto está ligado aos pobres, que sofria, os irmãos que estavam de mudança aqui, de plantação de igreja. Então ele está uma igreja nova, uma igreja que precisava ouvir sobre o que é essa igreja, de como viver em comunhão, e eram pessoas simples essa igreja. E Tiago vai fazer uma advertência que eles devem viver de forma que não viesse a murmurar uns contra os outros, para que eles não fossem julgados. E ele diz aí que o juiz está às portas, e o juiz é Jesus, que vem também para julgar. Bom, queixas e murmurações é o oposto da alegria e da gratidão. Nós vivemos hoje num mundo onde a gente tem muita facilidade de ver ingratidão. Pessoas que só reclamam, pessoas que só murmuram, se queixam, Mas Tiago está falando aqui de uma queixa mais próxima, uma queixa contra o irmão, contra o outro. E o ensinamento aqui é que quando começamos a se queixar, caímos em pecado. Pecamos. Porque quando nós murmuramos, pode ser que nesse momento você esteja acusando o próprio Deus. Talvez de forma direta ou de forma indireta. Pela dificuldade que recebemos, ou quando nós culpamos um irmão por algo que a gente acha inconveniente, que a gente não aceita. É um perigo muito grande.
E aí nós quebramos a lei régia. Eu não vou falar desse assunto que a gente falou, a carta de Tiago, né? Até pouco tempo atrás. Mas nós quebramos a lei dos mandamentos. O mandamento da lei se resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não é? Então Tiago está falando dentro desse contexto do amor, dentro desse contexto de igreja, de comunhão, e ele quer que um com o outro, entre um e o outro haja respeito. Agora, meus irmãos, a exortação de Tiago aqui é para o queixoso, o impaciente. Agora, se você não é impaciente, se você não é queixoso, se você não murmura, essa palavra também é para você, que amanhã ou depois você pode cometer esse pecado. E se você comete hoje, preste mais atenção ainda, porque essa advertência é para você também. Essa advertência da palavra de Deus. E aí, irmãos, para nós cumprir a palavra de Deus, nós precisamos manter o nosso olhar fixo em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então eu queria que a gente pudesse, primeiramente, o slide que está aí, o que é queixar-se, agora eu queria pôr, mas já está, né? Diz aí que queixar-se é murmurar. Na Bíblia é uma atitude ou um sentimento que desagrada a Deus, que desagrada ao coração do Altíssimo, do Todo-Poderoso. O dia a dia com os irmãos da igreja, esse convívio gostoso que a gente tem, esse bate-papo pelas salas, pela cozinha, pelo corredor, às vezes são nesses momentos que esse pecado acontece. É na rotina dos relacionamentos que às vezes nós produzimos a insatisfação, que é revelada com a murmuração. O pastor peca, você peca, e aí nós estamos aí desobedecendo a ordem da palavra de Deus, estamos pecando contra Deus e contra o nosso próximo. Murmurar significa então queixar-se em voz baixa. Às vezes você não precisa falar alto, nem falar para o outro, mas às vezes você pode murmurar sozinho, se queixar sozinho. Mas também é dizer mal de alguém. É dizer mal de alguém. É maldizer ou conceber mau juízo. E é o tipo de pecado que Deus não suporta, o pecado do queixume, da murmuração. Está lá em Números, capítulo 11, o versículo 1, eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Números, nós vamos ler hoje alguns textos, tá? Espero que dê tempo. O mais importante no culto é a pregação, a palavra, né? Então, capítulo 11, o versículo 1, diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos de quem? Do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Então, por causa da queixa, por causa da murmuração, Deus não suporta o pecado do queixume, da queixa, não é, meus irmãos? E aí, olha o que esse autor nos fala, que a nossa murmuração é a música do diabo. Trata-se do pecado que Deus não pode suportar. Então nós temos que ter cuidado, com as nossas reclamações, murmurações e queixas. Não devemos de forma nenhuma. Depois nós vamos aprender o que nós temos que fazer. O grande escritor que fala desse assunto, ele vai dizer o seguinte,
Queixar-se de um irmão é o mesmo que expressar geralmente uma conversa reservada, às escondidas da pessoa criticada, descontentamento, impaciência ou desagrado para com aquela pessoa. Então é uma definição que ele está dando, explicando, né, como que isso acontece. Mas, meus irmãos, quando lemos o mandamento de Tiago, nós notamos que se fala em juízo para os que não vivem de acordo com o mesmo, de juízo de Deus. E a gente tem que pensar nisso. Nós temos que temer o que está escrito na palavra de Deus e fugir desse pecado. Isso é um pecado muito comum, às vezes, no meio da liderança, sabia? A gente se queixar de um irmão, falar de um irmão, ou falar do pastor, né? Seja na sua família, na sua casa, seja do seu colega de trabalho, é pecado do mesmo jeito. Toda a Escritura diz para nós não nos queixarmos uns aos outros. Você vai encontrar em toda a Escritura, né, parte que vai falar sobre esse assunto. E aí, esse mesmo autor, ele vai dar algumas ideias sobre isso que nós precisamos observar, tá? E não são minhas, são dele, mas eu quero conferir na Bíblia com você, né? Ele vai falar desse assunto, né, nos apontando as seguintes coisas. Primeira, os cristãos devem reconhecer, quem é o cristão? Eu e você, a igreja, deve reconhecer que Deus utiliza as situações difíceis e penosas para desenvolver em nós uma fé, uma paciência e uma esperança mais firme e cheia de fruto. Quando você olha o todo da carta de Tiago, você vai entender que esse versículo está inserido dentro desse contexto, né, de paciência, né, de você esperar, de você estar firme, e assim você produzir o fruto que Deus quer que você produza, né? Que é aqui da comunhão, do relacionamento, de uma vida mais íntima com Deus. Então, Tiago, lá no capítulo 1, versículo 2 e 3, se você quiser abrir, Tiago vai dizer assim: meus irmãos, está escrevendo para crente, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Irmão, quando um irmão se levanta contra a gente, critica, não é? Pisa a gente, não é? A gente tem que ter paciência. Pode ser uma provação, pode ser que Deus esteja querendo que você cresça, aprenda a perdoar, aprenda a amar. Então, Tiago está dizendo que se você vier a passar por provação, passe com alegria, não é? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. E às vezes, irmão, nós precisamos de perseverança para continuar nos nossos relacionamentos, tendo comunhão com nossos irmãos, tá? Então, esse contexto, esse versículo está dentro desse contexto, né? E lá no capítulo 5, Tiago está voltando a falar de paciência, de perseverança, não é? E ele inclui esse versículo lá, de não nos queixarmos uns dos outros. A segunda opinião dada aqui, é que ele diz que os cristãos, na conversa com terceiros, não devem acusar os irmãos de ter causado ou intensificado as situações difíceis ou irritantes em que eles se encontram. Eu não sei se você percebe, mas muitas vezes a gente culpa muito os outros. Às vezes nós erramos, mas nós não assumimos nossos erros. Então é muito fácil a gente se queixar, às vezes até de forma inconveniente com o outro, por nós não assumir os nossos erros, ou até porque nós achamos que nós somos certos, que nós não erramos. Quantas vezes, né, eu já tive que dar o outro lado, né, do meu rosto, por situações e por decisões que eu tomei erradas sem pensar, sem consultar primeiro. Então, aqui ele diz que os cristãos na conversa com terceiros, e essa conversa com terceiros é que é a perigosa, que é às vezes que nós vamos passar algo para frente, que a gente vai se justificar, e o outro não está presente, não é? Então, é aí que nós pecamos. Ele diz que não devem acusar os irmãos de ter causado ou intensificado as situações difíceis ou irritantes em que se encontram. Não acusar,
né? E aí nós vamos ter na Bíblia, lá em Tiago 1,19, ele diz assim: saber estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Às vezes nós não ouvimos uma coisa direito, mas a gente já passa para frente. Às vezes a gente não entendeu o que o irmão quis comunicar, mas a gente já vai passar para frente de outra forma, já se queixando, né? Já murmurando, já levantando um falso contra o irmão, já julgando o irmão, não é? E o que Tiago quer é que a gente fale menos. Nem tudo a gente precisa falar, nem tudo a gente precisa passar, a gente tem que estar pronto para ouvir, saber ouvir. E tem muitos tampão de ouvidos, irmão, que impede da gente ouvir direito. Principalmente quando a gente já sabe de algo que não agrada o nosso coração, da vida de alguém. A gente quer saber da última fofoca. O perigo é muito grande. Então nós temos que vigiar. Mas ainda em Tiago 4,2, ele vai dizer: um só é legislador e juiz. Olha, ele está falando lá que há juízo para isso, para quem se queixa dos outros. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Quem é você? Quem sou eu para julgar o nosso próximo? Então nós temos que ter muito cuidado. E a queixa, ela vai levar a um outro pecado, né? Um pecado chama outro, um abismo chama outro. Ainda no capítulo 5, 10 e 11, que é o pós-texto do versículo 9, né? Tiago vai dizer assim, ele continua no texto: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Ele está falando de paciência. Você tem que aprender a ter paciência com seu irmão, com a sua irmã, não é? Com o líder da igreja, com o seu pastor. O pastor tem que ter paciência com todos. Tiago está aqui falando de paciência. Então ele está dizendo que nós não devemos se queixar uns dos outros, a gente tem que ter paciência uns com os outros. Então ele vai dizer: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Essa misericórdia que Deus tem, essa bondade que Deus tem, né, de Deus ser compassivo, ser longânimo, é com você e também é com o seu próximo. Porque a gente aplica isso para a gente, mas Deus também está sendo paciente com aquele irmão que provoca a nossa ira, com aquele irmão que nos acusa. Deus vê todas as coisas, não é verdade? Nós temos que aprender a ser paciente, irmão. Não é? Aprender a ser misericordioso, a ser compassivo com as pessoas, porque o nosso Deus é assim conosco, tá? Então não se queixem uns dos outros. Mas ainda, ele vai ainda nos falar, né? Ele diz que quando um cristão sofre por qualquer motivo, mesmo que outro irmão tenha sido causador, ele não deve queixar-se e resmungar. Você já viu alguma pessoa resmungando? É aquela pessoa que às vezes não tem coragem de falar, mas ele está falando por dentro, você está ouvindo, não é? Os murmúrios dele, né? Pelo contrário, quando a gente vê situações assim, nós devemos orar, confiando no Senhor para agir em nosso auxílio. Orar, não é passar para frente, não é ficar se queixando do irmão, mas orar pelo irmão. E Tiago 5,13 nos ensina sobre isso, irmão, dentro do contexto. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Tiago está falando que nós devemos orar. Aquilo que você vê de estranho na vida do seu irmão, algum sofrimento, algum pecado, ore, interceda. Em Filipenses 4, de 6 a 7, Paulo vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmão, ansiedade é pecado. Quando você pratica, quando você vive ansioso, é pecado. Então Paulo está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, não fica nada fora, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça.
Tudo aquilo que gera a ansiedade em nós, desconforto em nós, mesmo que venha de um irmão, de uma irmã, do nosso próximo, nós devemos colocar diante de Deus em oração. E ele vai dizer no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que texto lindo. Mas tem que ser na oração. Você vai colocar diante de Deus, você vai orar, você vai interceder, e Deus vai trazer a paz para o nosso coração e para a nossa vida. Irmão, quantas vezes nós nos desgastamos falando dos outros, e às vezes até torcendo para o outro se dar mal. Nós devemos sempre, quando tiver um problema assim, colocar diante de Deus em oração. Esse é o ensinamento de Tiago, esse é o ensinamento da palavra de Deus, não é? Mas por último, ele ainda vai dar uma outra sugestão. Ainda que pense ter bastante motivo de queixa, o cristão não deve gemer as suas mágoas aos outros. Esse é um problema sério, né? A gente, quando está magoado, a gente gosta de falar para os outros, e às vezes até machuca os outros. Olha o que Provérbio, Salomão, no capítulo 17, 9, nos diz: o que encobre a transgressão adquire amor. E aqui ele está falando da transgressão do outro, tá? Adquire amor. A gente só vai entender quando a gente ler outra parte do versículo, que ele está falando do outro. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Então, você que vê o teu irmão em pecado e sai se queixando dele, falando mal dele para os outros, você vai perder seu amigo, né? Você vai perder talvez até um amigo que você está levando a fofoca, que está se queixando, porque ele não vai te suportar. Então o provérbio está dizendo isso. Então o que nós devemos fazer, meus irmãos, é não descobrir o segredo dos outros, e nem o pecado dos outros. Pelo contrário, nós vamos ver agora o que nós devemos fazer como crentes. Então, ele tem apenas duas opções bíblicas: suportar e perdoar ao irmão. É o que nós temos que fazer. Quando nós vemos uma coisa errada na vida de um irmão, mesmo que esse irmão esteja pecando contra a igreja, contra nós, nós devemos cumprir o que a palavra de Deus nos manda. Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz aí: suportai-vos uns aos outros. Irmão, suportar o outro não é fácil, tem que ter esforço, porque todos nós somos diferentes, e há pessoas difíceis de ser suportadas, mesmo na igreja. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. A palavra mutuamente aparece aqui no texto. Mutualidade, relacionamento, comunhão. Tem que haver perdão no meio da igreja, tem que suportarmos uns aos outros, temos que perdoarmos uns aos outros, não é? E ele diz ainda, né? Caso alguém tenha motivo de queixa, olha a palavra queixa, aparece aí, irmãos. Queixa contra outrem. Então você tem que suportar e você tem que perdoar, e não ficar murmurando. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu fico com medo quando eu vejo esse texto na Bíblia, quando manda perdoar como Cristo perdoou e amar como Cristo amou, porque nós sabemos que Cristo amou e perdoou dando a sua própria vida, morrendo por nós. Nós não precisamos morrer, Jesus já morreu, mas isso é olhar para a cruz, é olhar para o sacrifício de Cristo, e assim como Ele fez, nós devemos também perdoar. Amém, irmãos? Então não sair se queixando, nós temos que ter muito cuidado. E aí, irmãos, ainda em 1 Tessalonicenses 5,14, Paulo também, que está falando aqui, ele diz: exorto-vos também, irmãos, a que admoesteis. Olha, admoestar é aconselhar, é chamar a atenção com amor na palavra, né? Que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais pacientes, que longânimo é paciente, sejais longânimo para com todos. Então são muitos ensinamentos que a palavra de Deus nos traz sobre essa questão da mutualidade, essa questão de nos relacionarmos bem, não é? E não o defeito no outro não ser motivo da gente estar se queixando, da gente estar reclamando.
Pelo contrário, devemos suportar, devemos aconselhar, não é, esses irmãos quando vemos os seus erros. E estamos prontos também, irmãos, para receber a correção do outro. Que coisa boa quando o irmão chega com amor e faz você enxergar um erro, e que nos traz bons conselhos. E aí quando a gente aceita o bom conselho, aquele irmão ainda diz assim: eu posso orar por você? Irmão, não existe coisa melhor do que isso no meio da igreja. Nós precisamos ser igreja, não é? Que viva a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. Eu quero ainda ler com vocês Romanos 15, 14. Paulo vai dizer lá: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuído de bondade, cheio de todo conhecimento, hábitos para vos admoestardes uns aos outros. Paulo está elogiando a igreja de Roma. Paulo está dizendo que ele está certo. Ele tem convicção a respeito da igreja, que a igreja está preparada. De vez em quando eu ouço aqui de alguns irmãos da igreja dizer assim: olha, nós precisamos nos preparar para cuidar. Nós precisamos nos preparar e aprender, porque a igreja está crescendo. Nós temos que cuidar da igreja. Irmãos, está baseado aqui no que Paulo está falando. Paulo discipulou essa igreja, Paulo cuidou dessa igreja. Paulo está agora dizendo: eu estou certo que vocês estão prontos para fazer isso. Que coisa linda, não é? Que Deus nos abençoe, que um dia alguém possa chegar aqui e dizer: essa igreja está pronta para continuar crescendo. Essa igreja está pronta para amar, está pronta para perdoar, está pronta para suportar. Olha, eu tive convivendo com vários irmãos dessa igreja, mas eu não vi esses irmãos se queixando uns dos outros. Eu não vi esses irmãos falando mal dos outros, nem julgando os outros. Irmãos, essa é a igreja que o Senhor quer. Amém, queridos? E nós precisamos tomar cuidado. Agora, cuidado, meu irmão. Você é uma pessoa com um espírito de murmuração? Cuidado. Cuidado. Porque eu já vi pessoas que murmuram toda hora, reclamam de tudo, todo momento. Você precisa de um tratamento especial de Deus, meu irmão e minha irmã. Se você vive assim, precisa, porque é pecado. E concluindo, nós devemos ter cuidado com a exortação desse mandamento do Senhor, pois vem acompanhado com a certeza do julgamento de Deus para aqueles que não os cumprirem. Está aí, Ele é juiz. O Senhor vê todas as coisas, nós não temos como nos esconder dEle. Eu já vi testemunho de irmãos na igreja dizer: olha, o que eu estou passando hoje é porque eu pequei muito nessa área, murmurei muito, não é? Me queixei muito da liderança da igreja, me queixei muito dos irmãos. Mas, irmãos, eu quero terminar aqui como o apóstolo Paulo. Quem sou eu, mas quero fazer parecidas as palavras de Paulo de Romanos. Graças a Deus por essa igreja. Louvado seja o Senhor. Ontem nós tivemos uma reunião aqui da mesa administrativa, e eu dizia para os irmãos: ainda continuo vendo essa igreja muito diferente das igrejas que eu já pastoreei e trabalhei. Deus tem nos dado uma comunhão muito boa. Deus tem nos ensinado, nós temos crescido. E essa é uma palavra, não é uma palavra de correção, aquela palavra pastoral que vem para corrigir um erro da igreja. Essa palavra é para nós evitar esse erro futuramente. Então que Deus nos abençoe, porque essa igreja tem honrado o Senhor, essa igreja tem tido comunhão, tem se relacionado bem, e esse é o motivo do crescimento de uma igreja com 3 anos, né? Crescer e se amar e ser testemunho nessa cidade, e que o Senhor continue nos abençoando, para que nós possamos viver essa mutualidade cristã, de irmãos que se amam de fato e de verdade. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor.